Annabeth Chase é uma das personagens principais da saga de Percy Jackson e a figura feminina mais importante desta história. É por isso que hoje vamos repassar de forma bem resumida a vida deste personagem. Vale destacar que esta informação vem da saga de livros de Percy Jackson e os Deuses do Olimpo. Annabeth Chase nasceu em 12 de julho de 1992 em São Francisco, Califórnia. Filha do mortal Frederick Chase e de Athena, a deusa da sabedoria, o que faz de Annabeth uma semideusa. O pai de Annabeth, Frederick, conheceu sua mãe, Athena, enquanto estudava história na Universidade de Harvard. Athena o ajudou nos estudos e, consequentemente, os dois se apaixonaram. Pouco tempo depois, em 1992, como um presente para Frederick, Athena lhe enviou Annabeth, considerada uma filha da mente da deusa, assim como todos os outros filhos de Athena. Isso significa que ela nasceu a partir dos pensamentos da deusa, fundidos com os do pai. Annabeth apareceu na porta de seu pai em um berço de ouro trazido do Olimpo por Zéfiro, o deus do vento oeste. No entanto, seu pai perguntou a Athena se podia levá-la de volta ao Olimpo e criá-la lá, já que ele não a considerava um presente. Não estava preparado para cuidar dela e também não sabia que a amizade deles resultaria no nascimento de Annabeth. Athena recusou e disse que os semideuses deveriam ser criados pelos pais mortais e não pelos pais divinos. No final, Frederick não teve outra escolha a não ser aceitá-la e cuidar dela como pôde. Quando ela tinha 5 anos, seu pai se casou. Ele e sua esposa tiveram 2 filhos, os gêmeos Matthew e Bobby. Annabeth brigava constantemente com o pai e a madrasta, que alegavam que ela os colocava em perigo, pois eram atacados com frequência por monstros. Além disso, seus irmãos recebiam um tratamento melhor do que o dela, o que piorava sua atitude. Quando completou 7 anos, a única pessoa com quem a pequena Annabeth parecia se divertir era com seu primo Magnus. Mas esse laço familiar acabou quando seus tios decidiram se mudar para longe. Durante as noites, Annabeth era atacada por aranhas. Elas a mordiam e a cobriam de teias. Ela gritava pedindo ajuda ao pai, mas a madrasta achava que ela estava apenas fingindo. Toda vez que a madrasta entrava no quarto, as aranhas desapareciam e as picadas sumiam até de manhã. Como consequência, Annabeth achava que sua madrasta a considerava uma aberração. Assim, aos 7 anos, decidiu fugir de casa, cansada de sua família não a valorizar e de seu pai nunca a defender. Uma vez na rua, Annabeth lutou contra monstros com a orientação de sua mãe, Athena, durante alguns meses, usando apenas um martelo. Foi então que conheceu Luke Castellan e Talia Grace, que, como ela, eram semideuses, por isso a acolheram em seu grupo como mais uma. Juntos lutaram contra monstros e montaram esconderijos ao longo da costa leste. No caminho, pararam na casa de Luke em busca de suprimentos médicos. Quando o garoto conheceu seu pai, Hermes, pela primeira vez, esse encontro marcou Luke para sempre, que a partir daquele momento se tornou alguém diferente, que buscava provar algo e agia de forma imprudente. Finalmente, toparam com Grover Underwood, um sátiro que havia sido enviado para escoltar Thalia até o acampamento Meio-Sangue e que se ofereceu para levar os outros 2 também. No entanto, tomaram alguns caminhos errados durante a viagem e foram atacados por diversos monstros enviados por Hades, que ainda estava irritado com Zeus, por isso tentava matar sua filha Thalia. Conseguiram chegar ao acampamento Meio-Sangue, mas se atrasaram o suficiente para que a matilha de monstros que os perseguia os alcançasse. Não podiam correr mais rápido que eles, então Thalia fez o último sacrifício. Disse que ficaria para trás para que Annabeth, Grover e Luke pudessem chegar em segurança. Não se sabe se ela realmente lutou contra os monstros ou não, mas acredita-se que sim, e que por isso foi ferida de morte. Zeus, compadecido de sua filha, salvou sua vida, transformando-a em um pinheiro, que mais tarde chamou de Pinheiro de Thalia. Essa árvore se tornou uma barreira para o acampamento contra monstros imortais, a menos que quem quisesse entrar fosse convidado por alguém de dentro do acampamento. Annabeth ficou no acampamento durante os 3 anos seguintes. Mantinha comunicação com o pai por meio de cartas. Ele insistia para que ela voltasse, algo que ela recusou várias vezes, até que ao completar 10 anos decidiu regressar. No entanto, desistiu da ideia ao notar que os monstros voltavam com ela, ameaçando novamente a segurança de sua família. Com o tempo, descobriu também que tinha uma quedinha por Luke, embora não tenha feito nada a respeito e preferiu guardar em segredo.
Foi naquela época que ouviu falar pela primeira vez sobre a profecia, o que fez com que começasse a ter pesadelos com ela. Toda vez que um novo campista chegava ao acampamento meio-sangue, Annabeth se perguntava se era o escolhido, mesmo que não fosse filho dos três grandes. A razão dessa obsessão era que Kiron, o líder do acampamento, lhe havia dito que ela teria um papel a desempenhar na grande profecia. Annabeth conheceu Percy Jackson quando ele tinha 12 anos. Ela percebeu quase imediatamente que, por ser filho de Poseidon, era o escolhido. Pouco depois de Percy conhecer a profecia, que consistia em realizar uma busca para encontrar o raio de Zeus e devolvê-lo a ele, Annabeth decidiu se juntar a ele na companhia de Grover e juntos empreenderam a viagem para o submundo. Começando a busca, foram atacados por 3 fúrias. Depois foram interceptados por Medusa, situação da qual saíram novamente graças à inteligência de Annabeth. Mas aquele não seria o único conflito que teriam que atravessar quando finalmente conseguiram chegar ao submundo. Descobriram que Hades não havia roubado o raio e que, além disso, acreditava que Percy o havia roubado. Não só seu elmo da escuridão, mas também o raio. Confuso, o garoto revistou sua mochila, descobrindo que o raio estava nela. Por isso foram obrigados a escapar com a ajuda das 3 pérolas que o pai do garoto lhe havia dado, deixando Sally, a mãe de Percy, no submundo. Ao retornar ao mundo mortal, descobriram as verdadeiras intenções de Ares. Ele queria que os deuses entrassem em guerra. Desencadeou-se, então, uma luta entre Percy e o deus, que finalmente fugiu. Percy devolveu então o elmo da escuridão e o raio, enquanto Grover e Annabeth voltaram ao acampamento. Quando Percy foi envenenado por Luke, o garoto explicou a Annabeth que Luke, na verdade, era um agente de Cronos. Notícia que caiu mal para a garota, já que ela se recusava a acreditar que seu amor secreto fosse capaz de fazer algo assim. Quando o verão terminou, Annabeth decidiu voltar para a casa de seu pai, com quem ficou por um tempo. Mais tarde se encontrou com Percy para contar o que havia acontecido no acampamento durante sua ausência. Quando o garoto foi atacado por gigantes enquanto estava na aula de ginástica, Annabeth o defendeu e voltou com ele ao acampamento de semideuses. Lá descobriram que o pinheiro de Thalia havia sido envenenado, por isso os limites do acampamento estavam enfraquecidos. Após isso, Annabeth descobriu que Grover havia encontrado o Velocino de Ouro. Naquela mesma noite, diante de todos, ela pediu a Tântalo, o novo diretor do acampamento, que lhes desse permissão para uma missão em busca do Velocino. Ele aceitou, mas deu a busca para Clarice. No entanto, naquela noite, Tyson, Percy e Annabeth se infiltraram em um navio que passava perto do acampamento. Com a ajuda de Hermes e Poseidon para buscar o Velocino por conta própria, no decorrer da jornada atravessaram diversos obstáculos. O mais relevante foi um em que Percy teve que salvar Annabeth de nadar até a Ilha das Sereias, acontecimento que evidenciou um dos maiores conflitos deste personagem, seu orgulho. Logo conseguiram chegar à ilha de Polifemo, onde Annabeth tentou enganar o Ciclope, se machucando no processo. Apesar disso, conseguiram recuperar o Velocino Dourado e, no caminho de volta, Annabeth o usou para se curar. Pouco depois, foram capturados por Luke, mas ele não conseguiu tirar o Velocino deles, já que Clarice o havia levado consigo. De volta ao acampamento, Annabeth foi obrigada a ver Luke e Percy lutarem entre si, mas Kiron e o grupo de centauros apareceram de repente em seu resgate e os levaram de volta ao acampamento. O Velocino cumpriu seu objetivo e trouxe Thalia de volta à vida. Quando Annabeth, Percy e Thalia voltaram à escola para ajudar Grover a trazer alguns semideuses de volta ao acampamento meio-sangue, foram atacados por um monstro inesperado. A luta fez com que Annabeth caísse de um penhasco, deixando-a nas garras da criatura, que a levava cativa para seu mestre, Luke. O garoto usou Annabeth para fazer com que a deusa tomasse conta do céu, libertando assim Ares. Também aproveitou a ocasião para atrair os outros semideuses para ele. Enquanto isso, Percy, Grover, Thalia e Bianca empreenderam uma busca com o objetivo de salvar Annabeth. E embora tenham conseguido recuperá-la, Zoe e Bianca morreram no processo. Uma vez de volta ao acampamento, Percy e Annabeth descobriram acidentalmente uma entrada para o labirinto sob a pilha de pedras, conhecida como o Punho de Zeus. Annabeth percebeu imediatamente que aquela entrada poderia ser usada pelo exército de Luke para invadir o acampamento. Lá, o oráculo deu a Annabeth sua primeira missão para liderar, o que causou um grande conflito nela. Devido ao nível de responsabilidade que lhe havia sido atribuído, o oráculo de Delfos lhe deu uma profecia que a assustou bastante,
e ela se recusou a dizer a última linha. Percy, Grover e Tyson a acompanharam e, à medida que entraram no labirinto, enfrentaram muitos monstros. Annabeth enfrentou a Esfinge e resolveu seus enigmas, que na verdade eram perguntas aleatórias não muito difíceis e um insulto à sua inteligência. Annabeth achou que Percy ia morrer quando o Monte Santa Helena entrou em erupção. Por isso, pouco antes de ele ir distrair os de Cronos, ela o beijou para dar sorte. No entanto, Percy não morreu, mas foi lançado pela erupção para a ilha de Calipso. Quando voltou, Annabeth o viu enquanto queimava sua mortalha, acreditando que ele estava morto, e o abraçou com força, mas o soltou rapidamente quando percebeu que estava fazendo uma grande cena na frente dos outros campistas. Mas quando soube do que havia acontecido e do lugar onde ele estivera, ficou com ciúmes e não conseguiu evitar se irritar. Pouco depois, encontraram Luke, que havia se tornado um recipiente de Cronos. Após uma batalha, Luke e seu exército foram obrigados a voltar para o labirinto, causando muitas baixas. No verão seguinte é que explodiu a Batalha de Manhattan. Nela, Annabeth participou ativamente, usando o Plano 23 para ativar todas as estátuas de Nova York, com o objetivo de ajudá-los na batalha contra o exército de Cronos. Durante a batalha, Annabeth salvou Percy de morrer quando ele recebeu uma facada com uma adaga envenenada que ia dirigida ao ponto fraco do garoto, a parte baixa das costas. Finalmente, Annabeth descobriu de quem falava a profecia realmente, e era Luke. Disse a Percy para dar a Luke sua faca para que ele pudesse se apunhalar, o que baniu Cronos de seu corpo. Enquanto celebravam o 16º aniversário de Percy, o garoto tomou coragem e confessou a Annabeth seus sentimentos por ela. Clarice e os outros campistas que estavam no local empurraram Percy e Annabeth para o Lago das Canoas. Mas isso não estragou o momento, já que Percy criou uma bolha de ar que os manteve a salvo enquanto se beijavam. Annabeth e Percy tiveram um relacionamento amoroso durante os meses seguintes, até que tudo voltou a complicar. Uma noite, Annabeth acordou descobrindo que Percy havia desaparecido. Quando Jason, Piper e Leo chegaram ao acampamento e afirmaram desconhecer a localização do garoto, Annabeth achou que o havia perdido, mas após uma busca exaustiva, descobriu que Percy, na verdade, estava a salvo e se encontrava no acampamento Júpiter. Assim que chegou, tiveram um reencontro emocionante, que foi interrompido quando o navio em que Annabeth vinha disparou contra o acampamento, forçando-os a recuar. Após isso, viajaram para Roma para salvar Nico de um par de gigantes. Annabeth estava preocupada com seu último encontro com sua mãe. Athena lhe havia dito para se vingar e destruir os romanos, já que eles não passavam de farsantes. Deu a Annabeth uma moeda dourada com o símbolo da coruja e um ramo de oliveira com uma inscrição grega do outro lado. Athena instou Annabeth a procurar o símbolo da coruja e, uma vez que o encontrasse, seguisse o caminho e se vingasse. A garota tentou se livrar da moeda várias vezes, mas todas as tentativas foram em vão, já que ela sempre voltava para seu bolso, assim como acontecia com a espada de Percy. Quando chegaram a Roma, Annabeth decidiu seguir seu próprio caminho em busca da marca de Athena. Percy a convenceu, então, a deixá-lo ir com ela. Por isso passaram a tarde juntos em Roma, mas foram obrigados a se separar. Quando chegaram os deuses do rio em busca de Annabeth, para que continuasse a busca pela marca, se separaram e Annabeth começou as provas dos filhos de Athena: bordado, sabedoria, astúcia, conhecimento e lidar com sua aracnofobia, lutando com a própria Aracne. Mas ela conseguiu enganá-la, fazendo-a acreditar que poderia exibir sua arte no Olimpo se fizesse um desenho para ela. A garota mostrou a ela o desenho da armadilha chinesa para dedos gigantes, e Aracne usou então toda a seda que havia utilizado para envolver Athena. Exatamente o que Annabeth esperava que fizesse. Dessa forma, libertaria a estátua. Depois a enganou para que caísse na armadilha e pudessem capturá-la. Aracne se enfureceu e acabou rompendo o chão, abrindo um buraco que ia direto para o Tártaro. Quando chegaram seus amigos para resgatá-la e levar a estátua gigante, Annabeth caiu e, embora Percy tenha conseguido segurá-la, ambos caíram juntos em direção ao Tártaro. Com sua chegada, começou também uma nova aventura que os encaminhava para as portas da morte. Aventuraram-se pelo Tártaro, lutando juntos no processo, já que novamente tiveram que superar muitos obstáculos, enquanto ainda estavam feridos e enfraquecidos, mas também receberam a ajuda de um titã e um gigante que se mostraram bastante gentis. Assim que chegaram às portas da morte, se depararam com uma horda de monstros esperando para sair.
Também descobriram que enquanto um deles escapava para o mundo superior, alguém deveria permanecer no Tártaro e manter pressionado o botão da porta do elevador por exatamente 12 minutos. Depois deveriam cortar as correntes para evitar que Gaia tivesse a oportunidade de usar as portas da morte nunca mais. No entanto, e de forma inesperada, a névoa da morte que os cobria desapareceu, expondo-os aos monstros. Depois se encontraram cara a cara com o próprio Tártaro, que havia assumido uma forma física. Tanto Annabeth quanto Percy sabiam que não podiam lutar contra Tártaro, já que ele era um primordial. Sem outra alternativa, Annabeth e Percy entraram nas Portas da Morte, enquanto o Titã e a Petus e o gigante do armazém sacrificaram suas vidas para salvá-los. Após isso, se reencontraram com os outros 5 semideuses e viajaram para Atenas para deter Gaia. Annabeth fez parte da luta dos gigantes com os deuses e semideuses, mas no processo cortou a perna, derramando sangue sobre a pedra que se juntou com o sangue de Percy, despertando Gaia. Annabeth participou da batalha final, que aconteceu no acampamento Meio-Sangue, dando vida finalmente à segunda grande profecia, que previa uma batalha liderada por 7 semideuses, tanto do acampamento Meio-Sangue quanto do acampamento Júpiter. Quando parecia que tudo havia se normalizado, Annabeth e Percy decidiram continuar com seus estudos até concluir os planos de se mudarem juntos para Roma e frequentarem a universidade. Pouco depois, a garota soube que seu primo Magnus estava desaparecido há 2 anos. Por isso ela, com a ajuda de seu pai, começaram a procurá-lo. Tempo depois, o encontraram e trocaram informações sobre os deuses gregos e nórdicos, já que Magnus também era um semideus. Magnus começou então a treinar com Percy, que tentava ensinar-lhe como viajar pelo mar enquanto Annabeth os observava. E esta é basicamente a linha do tempo de Annabeth nos livros de Rick Riordan até o momento. É um resumo bastante breve em comparação com a quantidade de participação que Annabeth tem nesta saga, levando em conta que não estamos falando apenas de 5 livros principais e 5 spin-offs, mas também que ela é um dos personagens principais da história e, portanto, um dos que tem maior participação. Annabeth, sem dúvida, é parte fundamental da história. Salvou Percy em muitas ocasiões, demonstrou sua força, lealdade e coragem em muitas outras, e lutou para salvar o mundo e manter a salvo as pessoas que amava. E embora seja uma semideusa, poderíamos pensar que atualmente leva uma vida normal, rodeada de seus iguais e, é claro, da mão de Percy. De qual outro personagem desta saga você gostaria que eu falasse? Me diga nos comentários. Lembre-se de que se você gosta desse tipo de vídeo, pode me apoiar deixando um like e se inscrevendo no canal. Nos vemos no próximo vídeo.